Se nós perguntarmos aí, se nós vamos tentar detectar um dom do Espírito Santo em operação dentro de uma determinada igreja, congregação, a gente dificilmente se acha uma pessoa que tem um dom do Espírito Santo. Então é uma coisa inacreditável. Porque os problemas que aconteciam, por exemplo, na cidade de Corinto, dentro da igreja, continuam acontecendo do mesmo jeito. Só que lá tinham todos os dons operando. E hoje nós temos os mesmos problemas, mas não temos nenhum dom. Então o decréscimo espiritual é muito grande. Nós sabemos que os problemas continuam os mesmos, às vezes até maiores do que a igreja que começou, mas pelo menos a igreja que começou tinha ali os dons do Espírito Santo que colaboravam muito para ganhar almas e para mostrar a presença de Deus na igreja e provocar ainda algum temor na igreja para que as pessoas não pecassem. Hoje, as pessoas, na sua grande maioria, estão vivendo desordenadamente e não tem um referencial para seguir. Não tem um homem de Deus para poder a pessoa se mirar naquela pessoa e seguir os passos daquela pessoa. Então está difícil a situação da igreja hoje. É preciso haver uma mudança, é preciso haver uma direção no sentido de colocar essa igreja para orar mais, para estudar mais a palavra de Deus, para se dedicar mais à parte espiritual, porque a grande necessidade está exatamente nessa área. Nós temos visto crescer até a parte de estudo, a teologia, mas a parte de oração e a parte dos dons em operação tem caído muito, diminuído cada dia mais e quase desapareceu nas igrejas maiores, principalmente nas congregações grandes, principalmente nas cidades grandes. Vamos ver a leitura bíblica em classe aí, que está em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7 e 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Diz assim, então, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Então, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora vamos aí, 1 de Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus. Então nós vamos passando aí pela lição, onde nós vamos vendo aí essas leituras que nós fizemos, nós vamos ver mais em detalhes sobre isso aí. As qualificações daqueles que eram escolhidos então como presbíteros, bispos ou então anciãos. A nossa lição de hoje, nós vamos ver aí na parte 1 a escolha dos presbíteros, então o significado da função, a liderança local e as qualificações. Então nós vamos ver aí que o presbítero, ele está na igreja para apacentar, para ensinar, para administrar. Na parte 2, nós vamos ver aí a importância do presbitério, o significado do termo, a atuação do presbitério, a valorização do presbitério. Na parte 3, nós vamos ver aí os deveres do presbitério: apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Então vamos ver aí a nossa introdução. Diz assim: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiu cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo,
separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, a partir do momento que foi crescendo o número de pessoas na igreja, foi necessário, então, instituir lideranças para organizar esse trabalho. Então, por exemplo, quando eu estive no campo missionário, o que eu fazia? Eu pregava e eu tinha aí uma combinação, assim, vamos dizer assim, com Jesus. Todo lugar que 12 pessoas aceitaram Jesus num culto que eu fazia no meio da rua, eu então sabia que ali Jesus queria que eu abrisse uma igreja ali. Então, nós tivemos um trabalho missionário em Divinópolis. Nós passamos lá 1 ano e 2 meses, onde nós abrimos ali 7 congregações. Então, o que aconteceu? Nós íamos pregando, colocava a caixa de som na rua, pregava, e as pessoas iam aceitando a Jesus. Foram 630 almas que aceitaram nesse 1 ano e 2 meses que passamos ali. E o que nós fazíamos então? A partir do momento que 12 pessoas aceitavam Jesus num culto, no outro dia de manhã eu estava lá naquele bairro para abrir ali um salãozinho e abrir então uma congregação naquele lugar. Então isso que eu fazia. No outro dia eu ia lá, procurava um lugar, até encontrar um lugar, um salãozinho, onde alugava aquele salão, colocava lá o nome da denominação na porta e eu ia visitar aquelas pessoas durante a semana que haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador no culto na rua. Então, a partir daí, eu ficava com eles, organizando ali, fazendo os cultos e pegava um líder da igreja daquele local e colocava então para ficar ali como líder. E ele, com o tempo, ele ia descobrindo ali os ministérios que iam surgindo. Então ele ia descobrindo ali quem poderia ajudá-lo na direção dessa igreja. Então ficava ali um líder, um presbítero, que colocaria outros para serem presbíteros, os diáconos, os presbíteros, para auxiliá-lo naquele trabalho. Então o trabalho, a partir do momento que ia crescendo, cada dia mais ia havendo necessidade de colocar mais gente para ajudá-lo. Então a liderança ia desenvolvendo. Hoje, então, todas essas 7 que foram abertas, hoje todas estão construídas, estão cheias de gente, todas têm mais de 200 pessoas congregando em cada uma. Então assim que começou o trabalho. E é assim que nós vemos que Paulo fazia. Ele ia, abria o trabalho, colocava alguém para liderar ali e ele ia embora. Ali aquela pessoa ia descobrindo os novos líderes que iam ajudar e depois, quando estivesse funcionando direitinho, essa pessoa saía também. Então esse é o trabalho missionário, é assim que funciona. E é o que Paulo fazia ali. E assim eu fazia também ali. A partir do momento que colocava uma liderança, eu saía para abrir outra igreja. Pregava onde 12 pessoas aceitavam, abria outro salão, colocava um líder e depois eu saía também para outro lugar para pregar. E assim, com 1 ano e 2 meses que estivemos ali na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, nós abrimos ali 7 congregações e todas, graças a Deus, estão hoje funcionando. Todas estão construídas e funcionando, tudo organizadinho, tem lá o seu dirigente, tem lá os seus auxiliares, tem lá o trabalho de escola bíblica dominical, do ciclo de oração, de família, então tudo organizadinho ali, os departamentos, né, juventude, e tudo separadinho, tudo organizadinho, tudo funcionando. Graças a Deus por isso e glória a Deus por isso. É um trabalho que Deus faz. Deus usa uma pessoa, mas é Deus fazendo. Nunca a honra, a glória é para a pessoa, porque quem faz tudo é Deus. A gente só precisa falar, eu quero ir, eu quero fazer. O resto Deus faz. Bom, então para vocês entenderem como é que é feito esse trabalho. Então Paulo, na ilha de Creta ali, ele fez esse trabalho de abertura das congregações de cidade em cidade, dentro da ilha. Depois deixou ali o seu companheiro Tito e disse para ele, olha, veja aí os problemas que ocorrem, você vai consertar esses problemas, vai ver aí, organizar tudinho as congregações e vai colocar alguém para liderar. Isso não é feito assim
de repente, mas devagarinho. No meu caso foi fácil, porque eu já peguei a liderança local e colocava para dirigir essas congregações. No caso de Paulo aqui e Tito, não havia pessoas para eles colocarem, porque todos eram novos convertidos, não havia nenhum crente já experimentado para liderar. Então, o que se fazia? Esperava amadurecer essas pessoas aí. Então, isso se destacar, uma pessoa que gostava de orar, de estudar a palavra de Deus, de evangelizar, de visitar. Então, se destacava aquela pessoa. E aí, quando se destacava, aí então Tito tinha que fazer o quê? Colocar essa pessoa para dirigir, e ele então sairia dali e ia para outra cidade da ilha de Creta. Lá chegando, ele ia fazer o mesmo trabalho, e ali ensinando. Não é só deixar as pessoas fazerem de qualquer maneira, mas sempre o líder ficava na frente até ser copiado por outra pessoa. Então ele dava o exemplo. Ele ia de casa em casa orando pelos enfermos, ele ia de casa em casa visitando, ele ia fazer os trabalhos de evangelização, ele fazia o trabalho de aconselhamento das pessoas. Então alguém ali ia se destacar na ajuda desse líder que estava ali, no caso é Tito, e ele descobriria então, Deus está me direcionando aqui que essa pessoa serve para ficar aqui como a liderança dessa igreja. Então ele escolhia aquela pessoa, colocava outros para auxiliá-lo naquele trabalho. Então é isso que ele fazia. Então esse é um trabalho feito para quem abre igrejas. No caso aqui nós estamos estudando exatamente sobre esses líderes que ficariam na congregação dirigindo esse trabalho. E numa mesma cidade, se abrisse ali 1, 2, 3, 4, 5, 10 congregações, haveria ali um bispo, que é um presbítero também, mas um presbítero que assumiria ali aquele trabalho dentro daquela cidade, mas não só uma só congregação, algumas congregações. Por isso que o bispo geralmente é esse que dirige não só uma congregação, mas ele tem ali uma organização de várias congregações. Então ele está liderando vários presbíteros. É um presbítero que lidera vários presbíteros. É claro que hoje nós chamamos de pastor. Não é um ministério pastor, mas é um pastor, um presbítero, é um ancião, é um bispo que ali está coordenando o trabalho. Pode ser de uma congregação e pode ser que coordena várias congregações, vários presbíteros. Em alguns lugares ele é chamado coordenador, outros lugares ele é chamado supervisor. Então, é aí um bispo que coordena o trabalho de uma cidade com várias congregações. E aquele que coordena o trabalho de uma congregação só já é chamado o presbítero, e hoje nós chamamos também de pastor. Então existe o pastor que coordena o trabalho de um local, de uma só congregação. Existe o pastor, então, que coordena o trabalho de várias congregações, que hoje nós chamamos aí muitas vezes pastor presidente. Já existe aquele que coordena o trabalho de vários pastores, então já é um pastor presidente que não tem apenas algumas cidades, mas tem trabalhos em várias cidades e até em outros países, então ele coordena esse trabalho. Então tudo é chamado aí pastor. E temos também aquele que coordena o trabalho de todos os pastores dentro de um país, que é também chamado pastor. Temos também aqueles que coordenam o trabalho geral do mundo inteiro, os pastores do mundo inteiro também é chamado pastor. Mas nenhum desses aí quer dizer que ele é um ministério pastor. É apenas uma organização humana, não é uma organização fundada, dirigida e coordenada por Deus. Nem vemos nesses homens aí os dons do Espírito Santo operando porque eles são pastores ou porque lideram a igreja. Então é diferente. Temos que enxergar e separar direitinho essas coisas para nós não confundirmos. Então confunde muito isso porque nós chamamos de ministério e dizemos assim, tem um diácono, tem um presbítero, tem um evangelista e tem um pastor. É um ministério. Na verdade não é um ministério como está lá em Efésios 4:11. Paulo ali estava se referindo ao ministério de uma igreja geral, pessoas capacitadas com dons espirituais, que Deus operava maravilhas, milagres fantásticos através dessas pessoas,